Fala galera, beleza? Tudo certo? Olha só, depois de todo aquele tempo, do futebol paralisado e discussões se o futebol voltava, se o futebol não voltava, como é que ia ser, o Gauchão voltou. E aí aconteceram, as 3 últimas rodadas do segundo turno da competição, aconteceu a semifinal e aconteceu ontem a final na Arena em Porto Alegre, a vitória do Grêmio no Grenal 246 por 2-0. O que me interessa disso? Que está definido o adversário do Caxias na final do Campeonato Gaúcho. Muito se esperava que pudesse ser uma final em jogo único no próximo domingo, dia 9 de agosto. Não deve ser isso que vai acontecer, apesar de ser um desejo forte do Caxias para que fosse essa a solução. O Grêmio, adversário, queria fazer os 2 jogos, como manda o regulamento, não tem nada errado até aí. Bom, mas as datas, quando vai acontecer? Provavelmente dias 26 e 29 de agosto, as finais do Campeonato Gaúcho. E isso prejudica o Caxias. Como? Porque o Caxias vai ficar muito tempo sem jogar. O Caxias que não se classificou para a semifinal, o Caxias que, portanto, não jogou a final, já está treinando há alguns dias, vai ter que ficar até o final do mês de agosto só treinando. Enquanto o Grêmio, por outro lado, tem, por exemplo, jogos do Campeonato Brasileiro. Isso é complicado, até porque o Caxias não tem como fazer jogos amistosos de preparação aí até a final do Campeonato Gaúcho. Então vai ser na base do treino físico, do treino tático, do coletivo, do rachão, mas sem jogos, sem amistosos, sem jogos treino. Pode ser complicado. Um jogo só poderia ser mais interessante para o Caxias, Porque em um jogo tudo pode acontecer. A gente vai se lembrar, por exemplo, da final do primeiro turno, no Centenário em Caxias do Sul. Apenas um jogo, o Caxias venceu, foi campeão da Taça Evaldo Poeta. Agora são 2 jogos, provavelmente serão 2 jogos. E aí, E aí tem que ganhar o primeiro. Não sei se vai ser em Caxias do Sul, espero que sim. E aí depois vai ter que, não que tenha que ganhar o primeiro, mas vai ter que conseguir um bom resultado em pelo menos um dos 2 jogos e segurar no outro. Isso é inevitável. Dá para o Caxias ganhar? Acho que dá. O Caxias tem um bom conjunto, o Caxias tem uma definição de equipe, O Lacerda, lá no início do ano, montou o seu time, o seu 11 ideal e vem mantendo isso durante toda a temporada até aqui. Alguns jogadores voltaram dessa paralisação meio que oscilando um pouco. A gente sabe que a preparação física dos jogadores não estava 100%, mas o Caxias tem um dos melhores preparadores físicos do Brasil, Samir Omeire. E eu acho que até ganhando esse prazo, até o final do mês de agosto, o Caxias pode voltar ainda 100% na questão física para enfrentar aí essas finais do Campeonato Gaúcho, agora diante do Grêmio. Há 20 anos, o Caxias foi campeão gaúcho, justamente diante do Grêmio, um Grêmio que tinha, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Sim, Ronaldinho Gaúcho. E aí o Caxias venceu no Centenário, empatou no Olímpico e foi campeão. Por que 20 anos depois isso não pode acontecer de novo? Claro que pode e tem tudo para acontecer, porque o Caxias vem muito bem na temporada. E o Grêmio vai estar focado. Tem Campeonato Brasileiro, que o Grêmio não ganha um tempão. Não sei quando é que volta a Libertadores, mas o Grêmio tem a Libertadores, o Grêmio tem Copa do Brasil. Tem um monte de coisa para pensar. O Grêmio que não vai ter, com certeza, Everton para essa decisão do Campeonato Gaúcho. Está saindo agora, se despediu ontem no Grenal. O Grêmio que não vai ter Kahneman, que foi suspenso com o 3º cartão amarelo. Isso estou falando para o primeiro jogo, evidentemente. Não vai ter Orejuela para o primeiro jogo também, que foi expulso, logo após o segundo gol do Grêmio naquela confusão lá com o Patrick. Então, meus amigos, acho que dá sim para o Caxias. Um jogo seria mais interessante para o Grenal, não tenho a menor dúvida. Mas com 2 jogos também não é impossível. Mas é claro que o Grêmio tem um favoritismo e não dá para esconder isso aí. Para você que está me assistindo no YouTube, eu te peço encarecidamente para você clicar aqui no inscrever-se, ativa as notificações, me dá essa moral, vem comigo aqui no YouTube, me ajuda a crescer esse canal para a gente falar muito, principalmente de futebol do interior, principalmente de dupla caju, mas claro, passando sempre por todos os temas do futebol, que é sempre muito importante, tá? Me dá essa moral, assina, te inscreve no canal, ativa as notificações para você que está vendo no Facebook. Tamo junto, valeu!